Meu nome é Vicente de Paula Ataide Júnior, eu sou juiz federal já há 21 anos, na verdade. Tomei posse em 5 de agosto de 2002 e atualmente ocupa a segunda turma recursal federal dos juizados especiais federais em matéria estritamente previdenciária. E também na área acadêmica, eu sou professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, e faculdade onde eu fiz até o meu mestrado e doutorado em Direito Processual Civil. E a minha linha de pesquisa hoje na Universidade Federal do Paraná é o direito animal e a tutela jurisdicional dos animais. Tá bom. Bem, é claro que a Constituição original, né, de 35 anos atrás, ela mudou bastante, nós tivemos muitas emendas constitucionais, mas o capítulo do meio ambiente, eu destacaria como um dos mais interessantes, inovadores da Constituição de 88 e certamente nós teríamos muitos assuntos para tratar dentro do capítulo do meio ambiente que começa ali no artigo 225. Mas eu acho que seria muito interessante destacar um ponto, né, específico desse capítulo, que é a tutela constitucional dos animais, né? A partir da Constituição de 88, começou a se elaborar uma nova perspectiva, uma nova disciplina jurídica até mesmo, que aos pouquinhos se desgarrou inclusive do próprio direito ambiental, né, que hoje nós chamamos de direito animal, que é um campo do direito, mas talvez um dos mais novos campos do direito, em que o animal é protagonizado na qualidade de sujeito de direitos, né, como titular de alguns direitos fundamentais, considerando assim os animais como seres dotados de consciência, são seres que sentem, que sofrem, né, e que, portanto, quando a Constituição Federal, no artigo 225, proibiu a crueldade contra animais, se percebeu que há uma valoração constitucional diferenciada dos animais. Por que se proíbe a crueldade contra os animais e não se proibiu contra as plantas, por exemplo? Ou com outros seres vivos que não sejam animais? Porque os animais realmente têm uma diferença, que é a senciência, a capacidade de sentir, a capacidade de sofrer, o sofrimento não apenas físico, como também psicológico. Quem tem animal de estimação sabe o que eu estou me referindo. Cães e gatos expressam muito bem, né, a consciência animal, a afetividade, a intencionalidade, e tudo isso cientificamente hoje é bem comprovado. Mas a Constituição tomou uma posição em relação a isso, né? No artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, me permita aqui só fazer a leitura do inciso da Constituição, ele diz exatamente isto. Incumbe ao poder público, né, portanto, da União, Estado, Distrito Federal, municípios, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Há um dever fundamental, a Constituição de 88 estabeleceu um dever fundamental do poder público, do Estado, portanto, em proteger a fauna e a flora, e proibiu práticas que comprometam a função ecológica ou a biodiversidade de fauna e flora. Mas quando proibiu a crueldade, utilizou uma palavra específica, animais. Né? Então, como eu lancei, por que a Constituição não proibiu a crueldade contra plantas? Porque plantas, em princípio, até o momento das pesquisas científicas, não são seres sencientes, que experimentam subjetivamente o mundo, que sofrem, que têm dor física ou dor psicológica, né? que experimentam transtornos psicológicos, etc., que é alguma coisa que é típica dos animais. Então é bem importante destacar que nenhuma Constituição anterior à de 88 sequer falava de animais. A proteção da fauna, dos animais, o próprio meio ambiente não tinha um destaque maior, mas animais nunca constou a expressão, uma preocupação constitucional com os animais. A Constituição de 88 é a primeira que faz isso. E com outro detalhe, nenhuma Constituição do mundo, ainda que nós tenhamos constituições importantes, como a Constituição do Equador, que considera a natureza como sujeito de direitos, a Constituição alemã reformada, que
determinou a proteção da natureza e dos animais para as presentes e futuras gerações, nenhuma delas tem uma regra determinando uma proibição, né? E que a aplicabilidade prática é muito maior. Proibição da crueldade, todas as práticas cruéis contra animais no Brasil são proibidas. E é exatamente porque essa proibição levou em conta algo que é inerente aos animais, não é a sua função ecológica, não é a sua função econômica, científica, não. É a senciência dos animais, é a capacidade de sentir que foi levada em consideração para produzir a regra. Como eu disse, não tem sentido, por exemplo, você proibir a crueldade contra óculos ou contra estantes ou contra livros. Ainda que sejam livros raros, não há sentido você falar crueldade contra seres que não sentem. A senciência é a capacidade de sentir e de sofrer por consequência. Então, exatamente porque o Constituinte decidiu fazer a regra da proibição da crueldade, considerando algo que é inerente, interno dos animais, é que a gente pode dizer que o Constituinte de 88 valorou intrinsecamente os animais. A senciência animal está reconhecida implicitamente na Constituição. O valor intrínseco dos animais é claro pelo texto da Constituição. E aí, né, até a gente se apoia um pouco em Kant, mas com uma perspectiva mais moderna de Kant, no sentido de dizer que se os animais no Brasil, pela Constituição de 88, foram valorados intrinsecamente, então não é mais possível dizer que apenas os seres humanos têm dignidade própria. Né? A Constituição de 88 também reconhece uma dignidade típica ou específica dos animais, que não tem a mesma dimensão valorativa que o princípio da dignidade da pessoa humana, que tem um ar mais absoluto. Você não pode pensar em instrumentalizar os seres humanos para pesquisas científicas ou para virar alimento ou algo nesse sentido. Né? Ainda há alguma possibilidade de fazer isso em relação aos animais, mas a Constituição inovou em reconhecer que eles têm algo importante por eles mesmos, como um fim em si mesmos, que é a dignidade da pessoa humana. E a partir daí é que a doutrina, os doutrinadores do direito animal construíram a ideia de animais como sujeitos de direitos. Porque basta fazer um raciocínio lógico. Coisas, bens, objetos, não têm dignidade própria. Não tem uma dignidade a ser protegida. Né? A partir do momento que eu extraio da Constituição a regra da proibição da crueldade e o princípio da dignidade animal, eu percebo que um princípio como esse só pode ter um conteúdo. Né? É requalificar os animais para que eles deixem o status de bens semoventes, né, bens que se movem por força própria, para a qualidade de sujeitos de direitos, para que eles também, né, cada vez mais frequentem a nossa comunidade moral. Ou alguém ignora, né, que nas varas de família hoje, os juízes na separação, divórcio, já protegem os animais com institutos típicos de direito de família, como guarda compartilhada, direito de visitas. Tem jurisprudência do STJ, né, admitindo a aplicação desses institutos típicos do direito de família humana para essa visão alargada das famílias que hoje nós chamamos de famílias multiespécie. Né? Animais como membros da família, animais que não são mais partilhados como se fossem bens. Né? O destino deles é importante afetivamente para o nosso próprio bem-estar enquanto seres humanos. Né? Então, a Constituição de 88 foi riquíssima e ela continua se expandindo nesse campo. Né? Então me permita aqui lembrar, por exemplo, a consequência da Constituição de 88 na tutela constitucional dos animais na jurisprudência do Supremo. O Supremo é o guardião da Constituição. A hermenêutica, a interpretação última da Constituição é do Supremo. E só usando a regra da proibição da crueldade, o Supremo, nos anos 90, proibiu a farra do boi em Santa Catarina, com um detalhe. Tanto a justiça, eu tenho quase certeza que a justiça estadual
de Santa Catarina, tanto em primeiro como segundo grau, disseram que a farra do boi, né, era uma expressão cultural açoriana que deveria ser protegida em Santa Catarina. Ainda que os bois sejam praticamente maltratados, vilipendiados, mortos em praça pública, em algo absolutamente grotesco, né? Mas foi um recurso extraordinário para o Supremo. O voto do ex-ministro Francisco Rezec ficou para a história, né? A primeira proteção, a manifestação do Supremo efetivamente, dizendo não, isso, a farra do boi, ainda que os catarinenses possam achar que é uma expressão cultural, ela tem um limite, até a cultura tem um limite. E há uma regra constitucional dizendo que os animais também importam e devem ser considerados nas nossas decisões, nas nossas manifestações. E aí ele proíbe a farra do boi. Até hoje é uma prática proibida, criminosa, que se ainda acontece como atividade ilícita, como quadrilha, né? E é reprimida com operações tanto da polícia como do Ministério Público. Mas outras decisões do Supremo ainda vieram a acontecer. Aí já nos anos 2000, o Supremo também julga. A farra do boi foi objeto de recurso extraordinário no controle difuso. Mas nos anos 2000 vieram pelo menos 3 ações diretas de inconstitucionalidade em relação a leis estaduais que permitiam ou tentavam regulamentar rinhas de galo. Também uma atividade criminosa, ignóbil, algo que não tem como comentar, né? Em 3 oportunidades nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, o Supremo, por unanimidade de votos, afirmou a inconstitucionalidade das leis estaduais que tentavam regulamentar rinhas de galo, né? A rinha de galo continua até hoje proibida, é crime, operações policiais, né, para quebrar as quadrilhas que trabalham com esse tipo de atividade, né? E a mais certamente, ainda uma sequência de outras decisões do Supremo aconteceram, mas a que foi marcante, que foi um segundo grande momento do direito animal no Brasil, foi a decisão do Supremo na DIN 4983, conhecida como a DIN da vaquejada. A vaquejada é uma atividade típica e muito frequente no Nordeste, um pouco de Minas, né? Costuma-se dizer que era uma atividade que era presente na cultura dos vaqueiros, na época em que os bois ficavam nos pastos abertos, etc. Mas que hoje virou, na verdade, uma grande atividade econômica. Muito parecido com os rodeios, né? Apenas a prática que é diferente. 2 cavaleiros com cavalos soltam um boi num grande tablado de areia, enfim, que ele vai correndo. Obviamente que ele não corre à toa, ele é incentivado a sair na disparada, e os cavaleiros vão seguindo até que chega num determinado momento dessa pista, em que um dos cavaleiros tem que pegar o rabo do boi, puxar o boi pelo rabo, para que ele caia de pernas para o ar, numa faixa delimitada dessa pista de areia. Se o boi cair de pernas para o ar nessa faixa, marca ponto. Deu boi, diz o locutor, né? Obviamente que não precisa ser especialista para perceber a crueldade intrínseca dessa atividade, especialmente em relação aos bovinos, né? Puxão pelo rabo, muitas vezes há o tracionamento da coluna, arrancamento do rabo, da cauda do boi, né? Fora o fato dele ter que cair, machucado naquela pista. E o que não pode se ignorar é exatamente até a dimensão de medo, angústia, terror, pavor que o animal passa por aquela situação angustiante, né? Isso sem falar também dos danos que são eventualmente causados aos próprios cavalos envolvidos nesse tipo de atividade. Mas é uma atividade que envolve muito dinheiro, porque não é só a vaquejada, é cantor sertanejo, exposição de cavalos, exposição de comidas, etc. Toda uma atividade que gira em torno disso. Acontece que uma lei do Ceará tentava regulamentar a vaquejada no estado do Ceará, garantir o bem-estar dos animais envolvidos. Isso foi levado numa ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo, e em outubro de 2016 o Supremo, com base
em perícias médico-veterinárias, tudo lastreado por pareceres técnicos, afirmou que, de fato, se você tirar a crueldade da atividade da vaquejada, ela não existe mais. Não tem como ter vaquejada sem puxar o rabo do boi, sem fazer ele cair, sem de alguma maneira incentivar o bicho a correr. Né? Então, aí o relator era o ministro Marco Aurélio, afirmou, realmente é inconstitucional essa lei, porque não há como garantir numa atividade como esta, ainda que considerada manifestação cultural, né, ela viola a regra da proibição da crueldade contra animais. O detalhe é que não foi só o resultado que foi importante nesse julgamento de 2016. Nesse julgamento, vários ministros, especialmente o ministro Roberto Barroso, afirmou exatamente a autonomia do direito animal. A regra da proibição da crueldade não é para proteger meio ambiente, não é para proteger ecologia, é para proteger os animais enquanto seres sencientes. O ministro diz, o sofrimento animal importa por si só, independentemente do valor ecológico, econômico ou científico de um determinado animal. Né? Ele diz exatamente que a regra da proibição da crueldade não é uma regra de preservação do meio ambiente, é uma regra para preservar o animal em si. E isso impulsionou essa nova disciplina, o direito animal, especialmente a partir de 2016. Incrivelmente, hoje nós temos, muita gente não sabe, leis estaduais e municipais que expressamente no Brasil reconhecem animais como sujeitos de direitos. Santa Catarina, em 2018, passou a dizer que cães, gatos e cavalos são sujeitos de direitos, expressamente. Rio Grande do Sul, em 2020, passou a dizer que todos os animais domésticos de estimação são sujeitos de direitos. Minas, no mesmo ano de 2020, foi além, e na lei mineira, que diz o que é maus tratos contra animais, ela criaram um parágrafo único no artigo 1º para dizer que todos os animais devem ser considerados sujeitos de direitos, ainda que não tenham personalidade jurídica. Tá? Agora, voltando um pouco a 2018, uma lei extraordinária, talvez a mais fantástica de todos os tempos, o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba. Redigido pelo professor Francisco José Garcia Figueiredo, da Universidade Federal da Paraíba, que é um estudioso do direito animal. Foi a primeira lei aprovada na Assembleia Legislativa da Paraíba a catalogar uma lista de direitos para animais. Todo animal tem direito a abrigo, alimentação, cuidados médicos veterinários em caso de doença, etc, etc. E isso impulsionou também leis municipais a andarem no mesmo sentido. Também poucos sabem, aqui na região metropolitana de Curitiba, nós temos o município de São José dos Pinhais, que tem a lei mais avançada do Brasil, lei municipal para proteger os animais habitantes da cidade, cães, gatos, burros, jumentos, vacas, esses animais utilizados na atração das cidades, enfim, catalogando direitos, estabelecendo princípios do direito animal e arranjando uma estrutura administrativa. A lei fala em Conselho Tutelar Animal. A mesma ideia do Conselho Tutelar da Infância e Juventude, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, também para atender animais vítimas de maus tratos, em situação de abandono, de violência e assim por diante. No Congresso Nacional existem vários projetos de lei federal que caminham no mesmo sentido. No âmbito federal nós não avançamos ainda tanto como no âmbito estadual e municipal. Não preciso lembrar a Lei Sanção de 2021, que tornou crime sério maus tratos contra cães e gatos. Né? Hoje é uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Né? Agora está tramitando, já foi aprovado na Câmara, a lei para tornar um crime sério o crime de zoofilia. Abuso sexual de qualquer tipo de animal, não apenas cães e gatos. Já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado Federal. Mas uma série de leis, por exemplo, a Lei 13.426 de 2017, foi a lei que acabou com a carrocinha no Brasil, proibindo o extermínio de cães e gatos como forma de controle populacional.
né? E agora, em 2021, uma nova lei federal proibindo a eutanásia arbitrária no centro de controle de zoonose. Bota o cachorro lá e tá com um probleminha aqui, mata, né? São seres vivos que adquiriram o direito à vida. Hoje nós já podemos falar, cães, gatos e vários outros animais, outras espécies têm direito fundamental à vida, né? Além da proteção contra a crueldade, tem direito fundamental à vida, né? Então, veja, uma série de consequências, essa decisão do Supremo, a partir da Constituição, gerou uma série de consequências. Isso eu nem tenho tempo para falar aqui dos livros que já foram escritos, artigos, teses. Hoje a Universidade Federal do Paraná tem disciplina de Direito Animal na graduação, tem Direito Animal no mestrado e doutorado em Direito. Eu mesmo oriento alunos que estão escrevendo tese de doutorado sobre Direito Animal aqui na Federal do Paraná. E de tudo isso, claro que a jurisprudência, essa decisão do Supremo de 2016 foi muito impactante. Porque quando ela disse que a vaquejada é proibida porque ela viola a regra da proibição da crueldade, ela impactou a atividade econômica, né, que gira em torno dessa vaquejada. E aí nós observamos um fenômeno muito interessante no plano constitucional, que a gente chama de efeito backlash, como um efeito de ricochete, em que o poder econômico e político reagiu à decisão da jurisdição constitucional, à decisão do Supremo. Em tempo recorde, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional em 2017, já 8 meses depois da decisão do Supremo, para incluir um parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição, para dizer que determinadas atividades consideradas desportivas, manifestação cultural, registradas como patrimônio cultural e material brasileiro, desde que tenha lei para garantir o bem-estar dos animais, não é cruel. Ou seja, com uma canetada, né, alteraram a Constituição para constitucionalizar a crueldade contra determinados animais. Claro que não se fala nessa emenda constitucional, nesse novo parágrafo 7º do artigo 225, não se fala em vaquejada, mas a intenção claramente é de tentar salvar a vaquejada, né? Mas em relação a isso, já tramitam no Supremo, com previsão de julgamento para 2023, 2 ações diretas de inconstitucionalidade contra essa emenda constitucional. Afinal de contas, com essa emenda constitucional, foi reduzida a proteção tanto do meio ambiente como dos animais. E isto viola o princípio da proibição do retrocesso em matéria de meio ambiente e direitos fundamentais. Eu quero crer que o Supremo vai dar uma decisão esperada de declarar a inconstitucionalidade dessa emenda constitucional. E acho também importante abordar que a Justiça Federal tem, sim, ocupado um lugar de destaque na tutela constitucional dos animais, não propriamente na parte criminal, né? Geralmente a parte criminal envolvendo maus tratos de animais vai para a Justiça Estadual, mas a parte civil, né, de estabelecimento de decisões paradigmáticas. Eu cito, por exemplo, a decisão do desembargador Márcio Rocha como relator em relação à proibição de animais em circos, né? Tem decisão da Justiça Federal da 4ª Região nesse sentido. A decisão do TRF da 4ª Região com o relator, o desembargador federal Thompson Flores, que considerou a caça de animais silvestres no Rio Grande do Sul como inconstitucional, né? Proibição. E ele diz assim, os seres humanos têm o direito ao lazer, têm o direito ao entretenimento, mas isso tem um limite na regra da proibição da crueldade contra animais. E a caça amadora, caça por prazer, caça por entretenimento, né? Ela não pode superar uma regra constitucional que proíbe atividades cruéis, e a caça é intrinsecamente cruel contra os animais. Essa decisão, ela é citada até hoje como um grande paradigma para deixar claro que no Brasil a caça por entretenimento esportiva é proibida, é crime.
o artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais diz que é crime, né, caçar, matar animais silvestres. Mais contemporaneamente, nós tivemos várias outras decisões importantes, mas agora, aqui mesmo, Justiça Federal de Primeiro Grau, no Paraná, uma arara canindé sendo vendida numa loja de R$ 1,99 no interior do Paraná. Foi denunciado, o IBAMA foi lá, fez o recolhimento, houve ação na Justiça Federal e a Justiça Federal manteve, dizendo que de fato tinha que ficar protegida, a ave não poderia ser submetida assim a uma venda como se fosse uma coisa, um bem, especialmente uma ave que eventualmente pode até correr risco, a espécie pode correr risco de extinção. E muitas outras ações estão tramitando ainda Brasil afora, e na Justiça Federal especificamente. Agora, recentemente, na Justiça Federal de São Paulo, uma decisão com alcance nacional, a proibição da exportação de gado vivo pela via marítima. Quem vê as cenas dos navios de exportação de gado vivo, de bois vivos, 25 mil bois em cada navio, e que ficam 2, 3 semanas para atravessar o Brasil para a Europa, onde eles vão ser abatidos nos métodos halal ou kosher, que são métodos religiosos de abate de animais para consumo, né? Sem a insensibilização prévia, né? Esses animais ficam a viagem toda em condições insalubres, parados no mesmo lugar, no meio das suas próprias fezes. Um percentual morre nessa viagem, são jogados num triturador dentro desse próprio navio. Quer dizer, é algo assim bárbaro. E que foi objeto de ação na Justiça Federal, e agora saiu, há poucas semanas atrás, sentença, usando a regra da proibição da crueldade, dizendo que animais são sujeitos de direitos, para dizer esse tipo de prática é proibida. Claro que cabe recurso, ainda o Tribunal Regional Federal da Terceira Região vai ter que debater isso, e isso certamente vai chegar no STJ e no STF, para que a gente possa, pela via judicial, fazer o que ainda o governo federal não fez, que é proibir uma prática crudelíssima contra animais, ainda que sejam animais submetidos à pecuária, né? Até a pecuária tem limites, né? Práticas cruéis na atividade pecuária como essa, de fato, não podem ser objeto de discussão. Também, agora, teve movimentos que nós vimos no Brasil inteiro, a questão de 2 semanas atrás, o abate de jumentos no Nordeste brasileiro. Por incrível que pareça, empresas chinesas vêm para o Brasil, frigoríficos no interior da Bahia, abatem os jumentos simplesmente para retirar o couro do jumento e exportar para a China, porque tem uma glândula do couro do jumento em que eles fazem um tipo de cosmético para rejuvenescimento facial, produto da medicina tradicional chinesa, um cosmético. Só que o detalhe é o seguinte, não está havendo assim criação de jumentos para abate, como fazem com boi e vaca. Não, eles estão pegando das ruas, estão comprando da população sertaneja os jumentos e matando. Às vezes transportando quilômetros em situações crudelíssimas para fazer o abate e retirar a pele, o couro desses animais. E isto está havendo um sensível decréscimo da população de jumentos no Brasil, o que ameaça de extinção a espécie. Porque não são animais que foram feitos para abate, ninguém come carne de jumento no Nordeste. É animal de extração. É um símbolo do Nordeste. Né? E a espécie, as pessoas estão vendendo, estão passando, esses animais estão sendo capturados pelas ruas e a espécie está ameaçada de extinção. A ação foi dado liminar proibindo o abate de jumentos em todo o território nacional, houve suspensão no Tribunal Regional da Primeira Região, mas essa decisão já foi revertida e nós aguardamos que nos próximos dias a proibição do abate dos jumentos retorne por decisão da Justiça Federal, evocando a proteção da espécie e a regra da proibição da crueldade. Então, são inúmeras decisões que no âmbito da Justiça Federal das várias regiões, e a 4ª região sempre foi bastante privilegiada, tramita na 4ª região, na Justiça Federal, em Curitiba, uma ação ainda bem importante,
o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, passou a permitir o abate de vacas prenhas. A vaca está com bezerro, ela pode ser morta, e aí o bezerro, às vezes, a vaca está sendo puxada pelas pernas, né, para ficar estendida do chão, o feto ainda o bezerro se movimentando dentro do úbre da vaca, né, e depois eles matam o feto posteriormente. Esse tipo de atividade também está sendo avaliada à luz da regra da proibição da crueldade, está tramitando na Justiça Federal. Podemos ter aí uma decisão cessando esse tipo de atividade intrinsecamente cruel. Então são várias. O direito animal, com outros campos do direito, está progredindo, mas nada disto seria possível no Brasil se não fosse a Constituição de 88. A regra da proibição da crueldade, inspirada, eu não comentei, mas inspirada nas reportagens da época da Assembleia Nacional Constituinte sobre a farra do boi. A farra do boi é que acendeu a luz para o Constituinte incluir a regra da proibição da crueldade, e a famosa Declaração Universal dos Direitos Animais de 1978, que foi proclamada numa das sedes da Unesco, 2 sedes da Unesco em 1978, e ficou com uma grande carta de princípios, né, dentre elas a proibição da crueldade contra animais. Isso foi fundamental para o Constituinte introduzir de forma inovadora, peculiar, singular e tão importante em termos práticos, que é a regra da proibição da crueldade, da onde a gente deriva o princípio da dignidade animal. É isso. Muito obrigado.